Bom dia. Fazer a leitura aqui de Mateus 3, do 13 ao 17. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opondo-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim como convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui Jesus recebeu o seu batismo, recebeu o batismo nas águas, para que se cumprisse a palavra de Deus. Aí após o batismo, ocorreu a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo rejejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Então você vê que Jesus foi tentado após o seu batismo. Por isso que ele diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Porque nós podemos cair em tentação a cada momento. Embora Jesus ainda não tivesse se revelado como Messias ao seu pressupor, algo em seu olhar, na beleza imaculada do seu caráter, em sua majestade solene, impressionou e cativou imediatamente a alma de João Batista. João era visto por outros como um profeta rigoroso, alguém que confrontava reis e desmascarava os fariseus com indignação feroz. Mas diante da presença de Jesus, sua postura altiva teve de se dobrar. Assim como um pavor desconhecido interrompe o voo da águia, fazendo-a pousar no chão com um grito abafado e as penas languidas, a pureza de uma vida sem pecado fez com que o profeta do deserto se tornasse submisso e tímido como uma criança. Quando Jesus foi tentado pelo diabo a transformar pedras em pães, ele respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não vivemos apenas pelas palavras que saíram no passado, mas por aquelas que soam da boca do Senhor. Necessitamos dessa comunicação tanto quanto precisamos comer. Assim como o maná que o israelita havia sido instruído a recolher todos os dias no deserto, que está lá em Êxodo 16:4, nós também carecemos de uma palavra de Deus a cada dia. Quando ela se torna escassa, nós lhes daremos o valor que merece. Quando o fluxo contínuo dela for momentaneamente interrompido, até os ímpios começarão a buscá-la como se fosse o próprio ar que respiram. Então nós temos que ter muito cuidado, porque essa palavra ela vai chegar um momento que ela vai desaparecer. E aquele que não estiver buscando no Senhor, que não estiver alicerçado na rocha, ele vai sair desesperadamente em busca, como aqui a palavra diz, que até os ímpios correrão atrás dessa palavra. Temos que estar atentos. Venhamos nos consertar diante do Senhor, porque o momento está no fim. Nós estamos nos momentos finais
de tudo que está acontecendo ao redor deste mundo é o cumprimento da palavra. É guerra, é rumores de guerra, é maremotos, é terremotos, tudo isso está acontecendo, epidemia, doenças a cada dia se agravando. Nós passamos aí 2020, 2021 por uma pandemia. Então nós temos que vigiar, porque o momento o ciclo está se fechando. E vai chegar o momento que vamos ficar desesperados, aqueles que é que ficar, que não se consertar diante do Senhor. Ele vai correr para os 4 cantos e não vai achar mais essa palavra. Aqui em Mateus 4:12, já fala que Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Aqui Jesus já começa a juntar os seus discípulos. Observe quais são as características desses discípulos que ele foi atrás. Ele não foi atrás de pessoas milionárias, não. Ele foi atrás de pessoas humildes, de pessoas que estavam ali trabalhando no seu trabalho. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, da além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Olha só, o povo estava sedento quando Jesus chegou iniciando o seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui estão os 2 primeiros discípulos de Jesus. A partir do momento que Jesus diz: vinde a mim, eles deixaram a rede e passaram a seguir Jesus. Passaram ali a iniciar uma trajetória de pescadores de homens, levando a semente àqueles que estavam famintos da palavra. E faminto também do corpo físico, porque Jesus também, além de pregar, de levar o alimento espiritual, ele levava o alimento físico. Não é diferente de hoje, nós temos aí os profetas, levando a semente, semeando a palavra. Mas a cada dia o povo fica com o coração mais endurecido, esquecendo-se do seu Criador, na promiscuidade, na devassidão, esquecendo do seu semelhante. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus a toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhes todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormento, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então o povo começou a seguir Jesus. Aqui iniciava-se o ministério de Jesus. Aqui ele já estava com o quê? Com 4 discípulos. E no capítulo 5 em diante, no próximo vídeo, veremos essa trajetória de Jesus completar os seus 12 discípulos. Que venhamos meditar na palavra de Deus, ler a Bíblia, para que possamos ter conhecimento, porque a palavra de Deus diz que nós perecemos porque não temos conhecimento. E o conhecimento, ele só vem por ouvir, por ler a palavra. Quando nós tiramos um tempo para meditar na palavra, nosso conhecimento ele fica mais amplo. E não vamos nos deixar nos levar por qualquer palavra torpes que vier.
Que Jesus nos abençoe, compartilhe os meus vídeos, dê o like para que eu possa alcançar mais visualização no YouTube. Que Deus nos abençoe. Até o próximo.